Capítulo 16. A palavra do companheiro. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe-a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que não merecia. Pousando a destra sobre a minha fronte, continuou com nobreza e sinceridade. Jacó fez bem anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores. Mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação para que se lhes desenvolva a acústica. E os cegos desse jaez pedem medidas espetaculares nos círculos da dor, a fim de que se lhes dilate a visão. Para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arrestos. Somos o fruto de nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Quem terá passado incólume nos precipícios das paixões humanas, senão o Mestre amado e Senhor nosso? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Acalma o coração do discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. A morte para todos nós, que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade, é uma pausa bendita na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e da ilusão. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva ascensão de um dia para outro. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, à custa de trabalho pessoal no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Não te detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação, na carne distante, e faz-se preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou, generoso. Desdobrar-se-á o serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível, começa a colheita. O favoritismo não existe para o governo universal.
A infinita soberania somente nos assinala através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverso de angústias e trevas, em seguida à perda do corpo. Todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais constituem a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor, luz e verdade. Nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Sobressaem, ao redor de nós, multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar e nem estacionar. Conquistar-te as valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste. E se os negócios materiais terminaram com um atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve, mãos entrelaçadas no labor do bem. Não repousaremos senão no Mestre que de perto nos segue à boa vontade. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós, o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou. Lamentamos não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa a reação inédita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. Dilatemo-los, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. Cedendo à impulsividade que nos preside nos instintos primitivistas, despreocupam-nos de qualquer simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas da vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrecidos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo, que nos cerca os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo na própria consciência. Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. É por isto, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerca as portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, do aproveitamento das quais
no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração. É impraticável a felicidade dos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre. No entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Renovemo-nos, assim aprimorando as nossas possibilidades interiores, para que nos comuniquemos com o supremo doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacó, que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho e caminha para o alto. Irradiar-se-á então tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa, corajoso, esta hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleças. Em seguida, como se desejara subtrair-nos à ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra e entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave, consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com o Cristo. Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas apesar do interesse com que lhes registravam os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compulsão e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram, num deslumbramento de júbilo, se despediram de mim, num deslumbramento de júbilo, senti a princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de almas às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito de atenção e ternura, mas nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor, que eu ambicionava servir. Antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me no fundo as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz.